Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus pela vida de cada um. Vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome. Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos e te honramos e te reverenciamos e te damos honras e glória, porque de fato, de verdade, tu és o Criador dos céus e da terra. Há um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, um só Espírito, e por isso o Senhor é o Rei de todos os reis, sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores, Deus dos deuses. A honra e a glória pertencem a ti, Pai, para a tua glória. E em nome de Jesus Cristo, que mais uma vez a tua palavra nos seja revelada, que, como Paulo orou em Efésios 1, haja espírito de sabedoria e de revelação, haja olhos iluminados, para que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, haja ministração angelical sobre nós, haja manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, para a glória de Deus. É o que eu oro, chamo a existência e profetizo em nome de Jesus. Que a tua palavra nos seja dada ao abrir da nossa boca, revelada pelo Espírito Santo, a todos que vão ouvir e assistir essa ministração. Que prevaleça a tua vontade, que prevaleça os teus objetivos, os teus propósitos, que o Senhor diz que não pode ser impedido, não pode ser frustrado. Assim seja para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Recebemos a tua graça e esse apostolado por amor do teu nome, para a obediência da fé. Assim seja, para a glória de Deus, na vida de todos aqueles que creem, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? E graças a Deus, amém? Palmas ao Senhor. Glória a Deus. Abba, Pai. Pode se assentar, abençoados, enquanto eu regulo o som aqui mais uma vez. Pronto. Glória a Deus. Graça e paz a você que está aí ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Olha, esse aqui é o meu mais recente livro, série Graça e Apostolado, volume 7. Esse é o volume 7, é o mais recente trabalho que eu tenho no Senhor, tá? Dia 10 e 11 de junho, nós teremos aqui a celebração dos 30 anos de ministério. Então, dia 10 e 11 será o lançamento oficial do volume 8. Esse aqui é o mais atual, volume 7, até agora. Estamos em maio de 2023. Dia 10 de junho, lançamento oficial do volume 8. Então, já estamos no volume 7. Isso quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse é o 7, já vamos para o 8. Não sei se você já tem todos. Se não tiver nenhum, já está atrasado. Porque o que diz Romanos 1,5? Recebemos a graça e o apostolado. Então, o certo é você acompanhar o mover de Deus no ministério, como era no tempo de Moisés. Você vai ler Êxodo 40, a nuvem se movia, o povo se movia também. De dia, uma nuvem, e de noite, uma coluna de fogo. O que representa isso? O mover de Deus. A nuvem começou no volume 1, e mudou para o volume 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Isso aqui é um mover de Deus no ministério Graça e Apostolado para toda a terra. Se você não tem nenhum, você está fora do mover. Por quê? Porque Filipenses 2:2 diz o quê? Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Como é que você vai ter o mesmo modo de pensar se você não tem nenhum? E já estamos no volume 7. E já vamos para o volume 8. Então vai ficar difícil ter o mesmo modo de pensar. Ou seja, você não vai estar andando no mover de Deus. Deus está se manifestando, a nuvem vai para um lado,
vai para outro lado, de dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo, já vai mudar o mover, talvez você não tenha nem o primeiro. Já estamos no 7º, indo para o 8º. Está entendendo? Então, não é uma questão comercial, é uma questão espiritual. Os livros, série Graça e Apostolado, é o que eu prego, é o que eu ensino já há 30 anos. Por exemplo, esse livro tem 3 apostilas nele. Cada livro tem 3 apostilas. Cada apostila foi um seminário que eu fiz no ministério. O volume 7, por exemplo, tem 3 apostilas nele, com os temas. Graça, um outro nível da fé. Foi um seminário que eu dei aqui. Gentios, povo eleito e predestinado. Foi um seminário que eu dei no ministério. Libertação em graça. Foi outro seminário que eu já dei no ministério. Então, cada livro, volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada livro contém 3 apostilas. Ou seja, cada livro são 3 seminários que eu ministrei no Ministério Graça e Apostolado. Talvez antes de você, mas o seminário já foi feito. Então foi colocado nos livros. Se você não estava, não participou do seminário, está aqui o livro. Você adquire o livro e vai atualizar sua mente com a graça e com o apostolado. Dia 10 de junho, MGA 30 anos de ministério. Lançamento oficial do volume 8. Então, eu te aconselho que você adquira os livros para ter a sua mente renovada, como diz Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, que transformeis o vosso entendimento, para que você prove, tenha experiências com Deus, provando a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Os livros são apenas para você ter o mesmo modo de pensar. A graça, o apostolado, como que é o assunto sobre salvação, sobre céu, sobre inferno, ovelha, bode, filho da salvação, filho da perdição, batismo em Cristo, batismo nas águas, santa ceia, Páscoa judaica, livre-arbítrio, predestinação, pré-existência. Então, os livros, eu estou passando tudo que Deus me revelou. Se você não adquirir, não ler, como é que você vai ter a revelação que Deus me deu? Quem está entendendo? Só por isso que existem os livros. De novo eu falo, não é um objetivo comercial. Tanto é verdade que nem nas livrarias não tem. Somente aqui no ministério. É um trabalho independente do Ministério Graça e Apostolado. Não vende em nenhuma livraria da terra. Por quê? Porque é um trabalho nosso, do ministério. Os livros vêm para o ministério, para a sede. Do ministério, vai pelos Correios para Brasília, para Bauru, para Bahia, Pernambuco. Vai até em Portugal, já tem em Portugal, em México. Por quê? Porque do ministério é distribuído. Não adianta procurar em nenhuma livraria da terra que não tem para você adquirir. Só no ministério. Você adquire através dos vários grupos MGAs que nós temos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo site graçaapostolado.com, pela rádio MGA online. Quer dizer, então, quem quer crescer na graça, tirar o atraso da lei, porque um livro desse tira o atraso de 10, 20 anos de quem viveu na lei. Tem um irmão aí, o abençoado pastor Edivaldo, lá de Goiás, de Anápolis, ele disse que só o livro, volume 1, que ele leu, já desbancou 200 livros da lei que ele tinha. Um livro em graça. Desbancou 200 livros da lei, jogou tudo fora. De tanta revelação que tem nos livros. Então, aí é com você, tá? Se deseja adquirir, se deseja entender o que eu entendo, se deseja pregar como eu prego, ensinar como eu ensino, está tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tudo que Deus me revelou, tudo que eu sei, coloquei nos livros. Já estamos no volume 7, dia 10 de junho, vai ser o lançamento do volume 8. Tem gente que não vê a hora de sair o volume 8. Tem gente que já até pagou. O livro nem saiu, tem gente que já pagou. Outro já reservou, já encomendou, separa o meu. Então as pessoas estão... Por quê? Está debaixo do apostolado. Está seguindo o mover de Deus. Está entendendo?
É assim que é a direção que vem de Deus. Mas aí depende de você. Se você quer crescer na graça, ou se está bom só ser salvo pela graça, sem entender muitas coisas e sem ter muitas respostas na vida. Está tudo aqui, ó. A explicação da Bíblia, principalmente da graça do apostolado, eu coloquei nos meus livros. Esse é o volume 7, já vamos para o volume 8. Se está atrasado, dá tempo de voltar, dá tempo de correr e adquirir os livros e manter o entendimento. Tem pessoas se tornando pastores através dos livros. Por quê? Cada livro contém 3 seminários, 3 apostilas. Quem leva a sério se torna pastor. Tem gente já abrindo ministério. Já tem mais um ministério que vamos abrir no Mato Grosso. As pessoas vão adquirindo conhecimento. Rio de Janeiro já temos. Então as pessoas vão crescendo na graça, vai sendo usada por Deus. Estão entendendo? Livro MGA, série Graça e Apostolado. Esse é o mais atual. Dia 10 de junho, lançamento oficial do volume 8. E assim, Hebreus 6, nós vamos crescendo em graça e prosseguindo para a perfeição. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que essa obra é dele. Bom, hoje nós temos alimento novo, Bíblia, papel e caneta, e vamos ao alimento de hoje, o tema. O Espírito Santo me falou e mandou te dizer isso. Ele me disse isso hoje à tarde, eram umas 4 horas. Ele mandou dizer essa frase. Os cultos de quarta-feira, as ministrações que nós temos de quarta-feira, é especificamente, explicitamente sobre as cartas de Paulo, onde nós lemos, versículo por versículo, pregamos e ensinamos como está escrito. Não tem como sair, não tem como errar. Ah, pastor, eu pensei que era. Bom, você pensou que era, mas como está escrito? Ah, está escrito assim. Então eu estava errado. O que está escrito está certo. Então não tem como errar, porque os cultos de quarta-feira, nós lemos versículo por versículo. Não tem como fugir. Não tem como usar. Ah, está usando só um pedacinho. Não tem como, porque nós vamos ler versículo por versículo. Está claro ou não está claro? O tema hoje, entendendo 1 Coríntios 6, meia dúzia. Vamos lá? Bíblia, papel e caneta. Entendendo 1 Coríntios 6. Você quer conhecer a Bíblia? Quer crescer no conhecimento? Quer entender a Bíblia, a palavra de Deus? Acompanhe o estudo. Acompanhe o estudo que não, você vai ver que nós vamos ler como está escrito. Versículo por versículo. Palavra por palavra. Não tem como sair. Ninguém pode dizer, leu só um versículo e usou um texto isolado. Não. Texto e contexto. Por isso que o tema é entendendo. E nisso já foi Romanos, já foi Efésios, já foi Gálatas, já foi Hebreus, tá? Então, entendendo hoje, entendendo 1 Coríntios, meia dúzia. Se estiver escrito, eu creio. Coríntios 6, verso 1. Paulo disse assim: ousa algum de vós. Paulo está escandalizado aqui, tá? Coríntios 6, verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro. Ousa algum de vós, tendo algum negócio. Eu emprestei R$200 por irmão. Algum negócio. Eu vendi um negócio por irmão por R$200. E ele não me pagou. Ele me deu um calote, que é errado. Ele foi embora, não falou nada, que é errado. Então, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo. Vou pôr ele no pau. Ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Paulo está escandalizado, hein? Quem está percebendo, Paulo? Eu não acredito que você fez um negócio com o irmão, você vendeu o carro para ele por 10, ele só te deu 8, disse que ia te dar 2 depois, não te deu, não falou mais nada, e agora você está querendo colocar ele no pau. Você vai entrar nas pequenas causas, você vai falar com o juiz, você vai processar ele. É disso que Paulo está falando. Quem está entendendo? Então ele está escandalizado.
Ousa, Coríntios 6:1, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos. Sublinha aí, ó. Ir a juízo perante os injustos. E não falar com o profeta, não falar com o pastor, não falar com o apóstolo, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo, sublinha, deve ser julgado por vós. O mundo o quê? Deve ser julgado por nós. O mundo deve ser julgado por nós, claro que é por nós. Porque você que tem que falar o que é certo e o que é errado. Você está no clube, onde você frequenta, clube social. Você está num casamento, você está no mercado, você está no açougue, você está na padaria. Você está vendo as coisas erradas. Você está na padaria, você está na fila do banco. Cai a carteira de uma pessoa, cai no chão, cheia de dinheiro. Você está vendo que a carteira caiu. Você não vai falar nada. Você vê que alguém pegou, escondeu, você vai ficar quieto. Você não vai falar nada. Então está aqui, ó. Você não sabe que os santos hão de julgar o mundo? Você não sabe que o mundo deve ser julgado por nós? Ou seja, você tem que falar, essa carteira ali é da mulher que caiu ali, ó. O mundo deve ser julgado por nós. Quem está entendendo? É isso que ele está falando. Você não sabe o que é certo e o que é errado? Você está vendo que está errado, você não vai falar nada? Ai, pastor, eu vi que está errado, mas não vou falar não, porque ele pode ficar com raiva. Aí é um rei que não está reinando, né? Aí é uma rainha que não está reinando. Quem está entendendo? Está errado, você tem que falar. Está certo, você tem que falar. Então, Romanos 7 é quem honra, honra. Então é isso que Paulo está falando, verso 2. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas. Ô irmão, quanto que ficou devendo o irmão lá? Ele ficou me devendo R$200. E aí? Não, ele não quer pagar porque ele está usando de velhaquice. Que já é errado. Mas isso aí não deve ser resolvido entre vocês? Quer falar com o pastor? Precisa chegar ao ponto de falar com o profeta? Não sei. Mas você vai levar o irmão a juízo? Quem está entendendo, hein? Você vai levar o irmão. Aqui não está falando do justo contra o ímpio. Está falando dos dois justos. Está falando dos santos. Está claro aí? Agora, vou te falar uma coisa. Quem aqui nunca tomou prejuízo num negócio? Talvez não perde 100%, mas perde 80%, perde 50%, perde 30%, perde 10%, não sei. Quem aqui nunca na vida... mas eu vendi um carro para o irmão falou que ia pagar e não pagou. Não sei, irmão, eu não sei que negócio que você fez, eu não estava na hora, eu não estava no dia. Eu vendi uma máquina de lavar para o irmão por R$100. O irmão falou que ia dar, até ontem não deu. Não sei o que você fez, irmão. Eu sei de uma coisa. Primeiro, isso deve ser resolvido entre vocês, entre os santos. Segundo, qualquer coisa vem falar com o pastor. Terceiro, ao invés de resolver vocês, ou de falar com uma autoridade espiritual, você vai levar o caso perante os injustos? Quem está entendendo? Verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Está falando de nós. Nós não somos anjos revestidos de carne? Abre aí Hebreus 2, por favor. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos pode ser trocado por os espíritos ou os anjos. Somos nós, diz respeito a nós. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue. Quem são os filhos? Hebreus 12,9. São espíritos ou anjos que participam de carne e sangue. Está claro ou não está claro? Então, Coríntios 6,3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Eu vendi uma máquina para o irmão por R$100, ele não pagou. Ele deu só 50, disse que ia pagar depois, não pagou, sumiu, não falou nada. Quanto mais as coisas dessa vida. Quem está entendendo Paulo? Na verdade, o Paulo está nos poupando de escandalizar o evangelho. O irmão ficou devendo R$50, o irmão ficou devendo 200, você vai pôr ele no pau, você vai falar com o juiz, você vai no pequenas causas, você vai chamar um advogado ímpio para julgar o justo,
Você vai num juiz ímpio, lembra de Lucas 18? O juiz iníquo. Você vai falar com um juiz iníquo, que não teme a Deus e nem respeita os homens, para julgar sua causa de um irmão em Cristo. Quem está entendendo? É esse assunto que Paulo está falando. Está claro aí? Isso aqui é apostolado, hein? Geralmente os crentes pensam que apostolado é você é salvo pela graça, há anjos em seu favor, você é um abençoado. Mas entregar a Satanás também é apostolado. 1 Coríntios 5. Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar. Isso também é apostolado. Tem gente que parece que não gosta muito de algumas coisas. Quando fala que há anjos em seu favor, a pessoa gosta. Quando fala de semear no reino de Deus, parece que a pessoa não gosta. Eu conheço gente que não gosta de semear. Então também deve gostar de não colher. Porque a lei de Deus é justa. Se você não gosta de semear, então que você não gosta de colher. Porque a lei de Deus é justa. Eu conheço pessoa. Eu conheço gente que fala de dinheiro, ele corre. Mas ele quer ganhar dinheiro. Ele quer receber dinheiro. Mas fala em semear na igreja, no ministério, no reino de Deus, ele corre. E olha que em graça não tem condenação, hein? Vocês veem eu condenando alguém? Você não vê eu condenando ninguém. Então, mas Paulo deixou escrito. 2 Coríntios 9, 6. O que semeia pouco, pouco colherá. E o que semeia com fartura colherá. E se eu sou Paulo, eu falo assim, e o que não semeia nada, também nada colherá. Porque a lei de Deus é justa. Aí Paulo diz, 2 Coríntios 9, 10, Deus dá semente para semear. Tem gente que faz o quê? Deus dá semente para semear, ele pega, gasta tudo semente em outras coisas, e não semeia. Está cheio. Está cheio. Você pensa que não tem pessoa que não oferta? Tem gente que não oferta. Tem gente que não é grato a Deus. O que é não ser grato a Deus? É não honrar a Deus com as suas primícias, com as suas ofertas, como Abel fazia, como a Bíblia ensina, Gênesis, Apocalipse. Tem gente que não é grato a Deus. E isso não é bom, isso não é inteligente, isso não é sábio, isso não é sensato. O que diz Provérbios 11, 25? A alma generosa prosperará. Tem gente que não é generoso. Quem está entendendo? Mas aí eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, porque a lei da semeadura é essa. 2 Coríntios 9, 6. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia com fartura, colhe com fartura. Aí não adianta olhar para o pastor Marcos depois, olha o carrão do pastor Marcos, olha, tudo que ele faz dá certo, aonde ele põe a mão vira ouro. Não, aí não adianta também falar de mim, porque eu estou semeando faz 30 anos, e semeio com fartura, e semeio com alegria, e semeio com abundância, e semeio com generosidade. Não quero uma medalha nem um troféu, mas eu estou vivendo o que a palavra diz. Mas tem pessoas, o Espírito Santo está mandando falar, tem gente que na hora de semear, a pessoa finge que não é com ele, dá uma de mané e tal. Na hora de semear ele não fala, mas na hora de colher ele quer colher. Então a lei de Deus é justa. Então na vida não tem como colher com fartura, igual aquele que planta com fartura, se não tem plantado com fartura. Diga comigo, e isso é justo. Quem está entendendo? Não adianta você falar que você entende a graça, não adianta você falar que você crê em Deus, não adianta você falar... Você pode falar o que você quiser. Na área da prosperidade, vai estar manco. Conhece a Bíblia, conhece o versículo, mas na área da prosperidade vai estar manco. E o que... É preciso vocês entenderem que Deus, ele quer uma vida plena para os seus filhos. O que Jesus disse em João 10? Eu vim para que tenham vida e vida com escassez. Amém? Não é isso não? Vida com necessidade, amém? Eu vim para que tenham vida e vida com dificuldade. É isso que ele diz? Então presta atenção, vê se é revelado agora. Talvez não foi ainda, mas vê se é revelado agora. João 10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas como é que vai ter abundância se não planta com abundância? Olha onde o Espírito Santo está entrando. Então está falando com alguém aí. Você está vendo o Espírito Santo onde ele vai? E o que eu estou falando é apostolado. É Bíblia. É profético. É apostólico.
Agora eu não posso fazer nada com quem não planta com abundância. Eu vou fazer o quê? Agora eu também conheço, por outro lado, conheço pessoas que semeiam com abundância e estão se enriquecendo. Eu conheço. Está plantando, está colhendo. Tá. Claro, por quê? Porque a lei de Deus é justa. Jesus diz que aquele que planta, colhe no mínimo 30, 60 ou 100 por um. O Isaac colheu 100 vezes mais, Gênesis 26. Eu já colhi 200 vezes mais, 500 vezes mais. E por aí vai. Se eu for falar de colheita minha, eu vou ter que mudar o assunto. Então, abençoados, grave essa palavra, já que o Espírito Santo entrou nessa área. Deus quer uma vida em abundância para os seus filhos. Mas tem filho veaco, que não quer semear. Também não vai colher. Quem está entendendo? Por que você acha que Jesus falou de pessoas que comem migalhas que caem das mesas? Quem pegou essa? Tem gente que vive de migalha. Eu prefiro reinar em vida. Para reinar em vida tem que viver por fé. Então vamos viver por fé. Tem que falar com os anjos, então vamos falar com os anjos. Tem que fazer uma confissão de fé, vamos fazer a confissão de fé. Tem que ser fiel a Deus, vamos ser fiel a Deus. Tem que honrar a Deus, vamos honrar a Deus. Agora tem gente que só quer colher, mas não quer fazer nada, não quer plantar, não quer regar, não quer cuidar da terra. Quem está entendendo? É um processo, abençoado. Antes de entrar ao vivo, eu estava falando aqui com o abençoado Igor. Eu nasci pobre. Nasci pobre. Muita dificuldade. Só não passei fome, mas eu nasci pobre. Para ter as coisas não tinha como ter. Tinha que só ficar olhando. E meu pai me ensinou. Bom, você tem como comprar? Não. Ou então não fica olhando. Ou então vai embora e nem olhando você fica. O negócio é objetivo. É real. Meu pai me ensinou a realidade da vida. Você tem dinheiro, você compra. Você não tem? Fica olhando. É ruim ficar olhando? Não, então não olha, vai embora, nem olha, você olha. Ou seja, é a realidade da vida. Tem, não tem, não tem. Dá, não dá, não dá. É a realidade da vida. Eu aprendi isso e passei isso para minhas filhas. As minhas filhas cresceram, foram criadas assim. Elas não fazem loucura. Os pés no chão. Estão entendendo? Então, a vida que Deus quer para os seus filhos, já até mudei de meu assunto, vou voltar. A vida que Deus quer para os seus filhos é uma vida de abundância. Ele falou isso. Eu vim para que tenha abundância. E a prova diz que Paulo concorda, porque ele falou a mesma coisa em outras palavras. 2 Coríntios 8:9, Paulo disse, você já conhece a graça de Deus. E a graça foi essa. Ele sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Ricos. O rico não quer dizer rico. Você está vendo o que é crer no que está escrito? Agora, depende de onde você investe. Tudo depende de onde você investe, irmã. Ô irmã, evangelista, pregadora, depende de onde você atira. Você quer atirar num pato ou você quer atirar num pardal pequenininho assim, ó? Tem 10 pessoas para comer. Você quer atirar num pato ou quer atirar num pardalzinho? Depende do que você quer. A Bíblia depende do que você quer. A unção, a revelação, o entendimento. Então você tem que ir atrás, você tem que investir. Não vai cair do céu. Quem está entendendo? Tudo é retorno do que você investiu. Isso eu aprendi com o Espírito Santo há 30 anos atrás. Você não investe nada, não tem como colher alguma coisa. Ageu capítulo 1. Esperaste o muito, e esse muito veio a ser pouco. Por quê? Porque o que você põe num saco é como pôr num saco furado. Isso é Ageu capítulo 1. Agora, presta atenção. 30 anos de ministério. A minha vida não é colocar num saco furado. O meu saco não está furado não, irmão. Minhas orações, minha fé, minhas atitudes de fé, minha fidelidade a Deus, minha devoção, a honra, o meu relacionamento com o Pai. Então, quer dizer, a minha vida não é um saco furado, não. Está entendendo? A Bíblia, para mim, não é só papel, não. Não é só letra, não. Ela funciona em minha vida. Porque o Espírito Santo me ensinou a viver pela fé. E o que eu estou fazendo aqui há 30 anos?
ensinando a viver pela fé. Bem-aventurado quem aprende e pratica. Mateus 7, vai ser comparado com um homem prudente. Se aprende e não pratica, Mateus 7, será comparado como um homem insensato. Amém. Bem-aventurado quem ouviu. 1 Coríntios meia dúzia, entendendo 1 Coríntios 6, verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Coríntios 6, 4. Então, se tiverdes, circula aí, ó, se, de repente você não tem, né, irmão? Se não tem, não tem problema. Então, Coríntios 6, 4. Se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que de menos estima na igreja, os que são de menos estima na igreja, quer dizer, pode até ser ovelha, né? Mas está do lado de lá, né? Um advogado, um juiz, vai constituir como juiz os que são de menos estima na igreja, ao invés de dar honra para um profeta, para um apóstolo, para um pastor. Quem está entendendo? Verso 5. Para vos envergonhar, digo. Olha o que Paulo falou. Não há ninguém entre vós. Eu não acredito. Coríntios 6, 5. Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre vocês. Por isso que ele falou, para a vergonha eu digo. Não seria uma vergonha? Aliás, que o capítulo 6 já é depois do capítulo 5. O que diz o capítulo 5, verso 1? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. E como se não bastasse o pior, estáis inchados, nem ao menos vos entristecestes. Coríntios 6, 5. Que vergonha! Quem está entendendo? Está entendendo Paulo? Olha a visão de um pastor. Olha a visão de um apóstolo. Coríntios 6, 5. Para vos envergonhar, eu vou falar isso. Não tem ninguém aí na igreja que tem revelação, que tem dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento. Não tem ninguém que tem. Coríntios 6, verso 5. Não há ninguém entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isto perante os infiéis. Ó Paulo, eu não acredito que o irmão fez isso. Eu não acredito. Agora vai escandalizar mesmo o evangelho. Eu estou aqui pregando na internet, estou aqui no YouTube, o irmão não acredita, o irmão foi lá perante os infiéis. Eu não acredito. Verso 6. O irmão vai a juízo contra o outro irmão perante os infiéis. Eu não acredito que ele fez isso e não veio falar com o pastor. Dá um sinal, quem está entendendo? O que foi que está acontecendo? O irmão colocou ele no pau porque ele não pagou. Eu não acredito que ele fez isso. Quem está entendendo? Coríntios 6, verso 7. Na verdade... Olha o Paulo falando, ó, Coríntios 6, 7. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Está claro ou não está claro? Já está errado, ele está falando. Já é um erro ter atrito entre um contra o outro. Já é um erro. E ainda, verso 6. Vai em juízo perante os infiéis. Paulo, verso 5. Que vergonha. Quem está entendendo o que Paulo está falando? Diga bem forte, o que devemos fazer então, pastor? Se quiser escrever, escreva. Primeiro, se tiver negócio entre vocês, da igreja, vá resolver com o irmão, vá conversar com ele, entra num acordo. Ele te deve R$200, dá para pagar em 2 vezes? Dá para pagar em 3, em 4, em 5, em 6? Não, ele não tem como pagar porque morreu uma pessoa lá, ele está desempregado. Então Paulo vai mexer sobre esse assunto daqui a pouco. Ele vai mexer. Coríntios 6, versículo 7.
Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Olha lá, ele não tem como pagar? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Em outras palavras, o que ele está falando? Deixa para lá. Dá um sinal que ele está entendendo. Não, vou pôr ele no pau. Ficou me devendo R$200, falou que ia pagar dia 10, já é dia 30, não pagou, não falou nada, saiu da igreja me devendo, eu vou pôr ele no pau. Olha o verso 5 e 6, hein? Tema hoje, entendendo 1 Coríntios 6. Cuidado para não envergonhar o evangelho. Cuidado para não escandalizar. Quem está entendendo? É sério esse assunto? É sério e é um assunto para pessoas maduras. Para não andar com molecagem. Porque senão, vamos lá em Gálatas. Senão, olha o que Paulo falou em Gálatas. Olha lá. Gálatas 5. Senão, vai acontecer isso aqui, ó. Gálatas 5, versículo 15. Olha lá. Aí senão se bobear logo. E eu já vi acontecer, hein? Eu vou ler o texto e vou falar o que eu já vi. Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Lembrando que Paulo não está falando com ímpios, macumbeiros, feiticeiros. Está falando com a igreja, ou seja, com os santos. Então, Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vê lá, hein? Vede que também não vos consumais uns aos outros. Daqui a pouco vocês estão se matando uns aos outros. Agora eu vou falar o que eu já vi. Nem vou falar o nome da denominação, que são muitos escândalos que já teve por lá. A igreja famosa, denominação grande, famosa, centenária no Brasil, igreja rica, igreja grande, se dividiu. Dividiu a sede com outra, ramificou, dividiu. Parte ficou na sede dos membros, outra parte foi com outro pastor e abriu outra igreja, outro ministério. Está entendendo? Não é que o pastor chamou a rota, a polícia, Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, rota. Em São Paulo é rota. No Acre, Cuiabá, aí é outro nome, tá? Mas é a polícia militar de elite, a forças, né? Tático, operação tática, aqui em São Paulo. Não é que o pastor chamou a polícia e a rota e entrou dentro da igreja cheio de membros na hora do culto e começaram a brigar, saíram no tapa, trocaram socos. O pastor pegou um revólver e deu tiro para cima. Pode chamar isso de igreja? Acho que eles tinham que ouvir essa pregação aqui, entendendo 1 Coríntios 6, né? Mas foi um escândalo aí. Aqui em São Mateus aí. Mas foi um escândalo. A viatura entrou dentro da igreja, do pátio. Os policiais foram lá, o pastor estava com um revólver, deu tiro. O que está acontecendo? Estão brigando. O pastor brigando com outro pastor, saiu no soco, falou palavrão, mandou para aquele lugar e rolaram no chão. Por causa de igreja. Por causa de membros. Que vergonha, hein? Tem mais alguém que acha que é uma vergonha? Para os santos não é uma vergonha? Na igreja, mas você pensa que é. E aquela do Braz lá, da Celso Garcia? Quantas brigas já teve? Quantas brigas já teve? De sair no tapa, de processar, de processar mesmo, de ir no fórum, e juiz, sabe aquela do reino de Deus, sabe? Quantas brigas já teve? Divisões. Tudo por causa de poder. E tem ainda, tá? Os bispos, um põe o outro no pau, vai na delegacia, faz BO, vai no fórum, juiz, bispo contra bispo.
Olha que palhaçada, que molecagem. Não é uma palhaçada isso aí? Pode chamar isso aí de igreja? Pode chamar de crente? Pode chamar de cristão? Pastor, você quer que faz o quê então? Coríntios 6, 7. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Porque ele saiu e não me pagou. Por que não sofreis a injustiça? Ele ficou me devendo. Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Em outras palavras, deixa para lá, irmão. Posso ouvir um amém? Amém. Mas eles não têm deixado para lá, não. Os caras vão para o pau mesmo. Bispo contra bispo e etc e tal. Sem comentários, não vou nem entrar nessa área, senão... 1 Coríntios 6, verso 8. A rota chegar a entrar dentro da... Fala sério, hein? A rota entrou dentro da igreja, policial puxa o pastor para cá, o outro puxa para lá, o pastor puxou um revólver, deu tiro, deu soco, falou palavrão. Mas por quê? Brigando por causa de igreja, que a sede dividiu, então foi tantos para lá, tantos para cá, brigando por causa de poder, brigando por causa de membros, brigando por causa de dinheiro. A polícia foi lá. Que vergonha, hein? Ainda depois diz que a Assembleia é de Deus. Deixa eu voltar no meu assunto aqui. 1 Coríntios 6, verso 8. Você imagina se essa Assembleia não fosse de Deus, se fosse uma Assembleia dos homens, como seria? Isso é porque é de Deus, hein? Coríntios 6, 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Quer dizer, não tem nenhum justo. Você é perfeito? Não. O irmão também não é perfeito, então, verso 7. Por que não sofreis o dano? Por que não deixa para lá? Pastor, agora, o Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Eu estou lembrando de um irmão que fez uma cabeçada. A maior cabeçada que ele fez na vida. Querem aprender? Um irmão de outra denominação, crente, cristão, veio falar comigo. Pedir aconselhamento para mim. Ele é de outra denominação, outra igreja. O que ele fez? Emprestou 100 mil reais para uma pessoa. É cabeçado, não é? Existe na terra, para quem não sabe ainda, existe na terra financeira, Crefisa, Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Vai lá na Caixa Econômica, faz o financiamento, pega os 100 mil, paga em 5 anos, paga em 10, mas faz isso com o banco. Vou falar. Dinheiro não se empresta. Diz um dito popular que dinheiro, revólver e mulher não se empresta. Já ouviu essa frase? Então, é um dito popular. Dinheiro, revólver e a sua mulher não se empresta para ninguém. Mas o irmão emprestou 100 mil reais para uma pessoa. Eu preciso falar o final? Está na cara que ele ficou falando sozinho? Porque eu fiquei com dó dele. A minha mulher nem sabe, hein? Você acredita? Que o cara pegou 100 mil reais da conta, emprestou para uma pessoa, e o cara agora não tem como pagar, porque faliu a firma. E a mulher nem sabe que ele está crente que os 100 mil reais está na conta. Posso falar? Esse dinheiro ele não vai ver nunca mais na vida. Não adianta orar, não adianta pôr em Deus, não adianta, irmão. Você já fez a cabeçada. Quem está entendendo? Não adianta nem me pedir, hein? Diz que teve um irmão aí que o outro falou assim: ô irmão, me empresta um dinheiro aqui. Não, porque esse dinheiro aqui é o dinheiro do meu trabalho, eu uso meu dinheiro. Eu vou te prestar o dinheiro, você não me paga, nós vamos perder a amizade. É ou não é verdade? Então não empresta. Dá.
Não, vou dar 100 mil. Então para por aí. Desculpem. Você vai no Banco do Brasil, você vai na Caixa Econômica, você tem que preencher ficha, não é? Para pegar 100 mil reais, comprovante de renda, tem que preencher ficha, comprovar. Agora o cara pega e empresta 100 mil reais de boca, sem nada, não quer se lascar, não quer tomar um tombo na vida. Aí é burro demais, né? Aí não tem Deus que ajuda. E não adianta falar que foi o diabo, não adianta. É que você é burro mesmo. Não é? É burro ou não é burro? Eu trabalhei tanto, peguei dinheiro da aposentadoria, o fundo de garantia, juntei, o dinheiro estava lá, o irmão pediu. Quem está entendendo? Ô pastor, você me empresta 5 reais para pagar uma passagem de ônibus? Ah, é diferente, irmão. Pastor, eu esqueci a carteira em casa, 50 reais para pôr gasolina. É diferente, não é? Mas 100 mil reais é burro ou não é? E o cara ainda... minha mulher nem sabe. Ué, mas será que... Se ele morrer, ela vai descobrir. Ela vai matar ele 2 vezes. Não, se ele morrer e não falar, ela vai descobrir, não vai? Porque é mulher. Aquele lazarento, cadê os 100 mil? Não acredito. Ela vai matar ele 2 vezes. Se ela descobrir depois. Agora, imagina a vida do cara como que está. O cara com 60 anos, pegou o trabalho da vida dele e emprestou 100 mil. De boca. Você vai na Caixa Econômica, tem que preencher uma papelada que você nem imagina. Vão te rastrear, descobrir até quantas cuecas tem na gaveta. Os caras vão descobrir quem você é, o nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, tem nome sujo, comprovando. Não é assim? Não, o cara pega e dá 100 mil para ele assim, em 5 minutos. É burro ou não é? Desculpa, mas... Não, esse não vê mais, esse não tem como. Sabe por que não tem como? Porque a firma faliu. Fechou. Quando é que ele vai ter 100 mil de novo? Quando? Se faliu, fechou. Deus tem alguma coisa a ver com isso? E o diabo? E os demônios? É o cara que é burro mesmo, não é verdade? Com 60 e poucos anos, irmão. Hoje eu falei para uma irmã, na nossa idade, nós não podemos mais errar. Posso ouvir um amém? Na nossa idade, eu não posso tomar um prejuízo de 10 mil, de 50 mil. Eu não posso. Tá claro? Você pode tomar um prejuízo de 50 mil reais? Eu não posso, 50 mil reais, eu não posso tomar um prejuízo desse. Não posso, em hipótese alguma. Eu deixo de ganhar, mas eu não posso perder. Eu deixo de ganhar, mas eu não posso perder. Então grava essa frase. Na nossa idade, nós já não podemos mais errar. Quem concorda? Errou, se lascou. É ou não é? Desculpem, não estou jogando praga não. E nem profetizando. Não estou jogando praga nem profetizando. Você acha que ele tem como pegar esses 100 mil de volta? Quem que você conhece tem 100 mil? Então, como é que ele vai ver 100 mil reais? Se ele não se matar, não entrar em depressão e se matar, já vai estar bom demais. Não é? Porque a cabeçada que ele fez foi enorme. Eu agi por emoção. Ele falou comigo, eu agi por emoção. Acho que não preciso falar mais nada. Mas mais uma vez, na nossa idade, a gente não pode errar. 1 Coríntios 6, versículo 8. Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos, sublinha aí,
você não sabe, sublinha, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Se o injusto não vai herdar o reino de Deus, como é que você vai consultar ele? Pedir direção para ele? Hã? Isso é igual ler horóscopo, né, abençoado? Ô pastor, você não tem horóscopo? Eu tenho. Qual que é o seu horóscopo? Ovelha. Tem mais alguém que tem esse signo aí? Que signo que é o seu? Ovelha. Salmo 103. Não, eu não quero crer que tem crente vendo horóscopo, né? Não, você não faz isso, né, irmã? Não, você não faz isso. Aí é Coríntios 6,5. Que vergonha, hein? Não, que eu quero saber do meu futuro. Vai ler a Bíblia que fala do seu futuro. Vai ler a Bíblia que fala do seu futuro. Você não foi escolhido antes da fundação do mundo? Você não foi predestinado? Só lê a Bíblia. A carne está te enganando, hein? A ansiedade carnal está te enganando, hein? Crente lê horóscopo? Sem comentar. Você vai falar isso para um profeta? Para um apóstolo? Tem gente sendo envergonhada, o Espírito Santo está me falando. Tem gente que consulta o horóscopo. A carne está te enganando, hein? Que vergonha, hein? Crente com horóscopo. Sem comentário. Coríntios 6,9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, hein? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Pastor, pastor não, eu só estou lendo o que está escrito. Posso ouvir um amém? Não, eu só estou lendo o que está escrito. Não adianta você vir e falar, pastor, você é... Eu não sou nada, irmão, só estou lendo a Bíblia. E não foi eu que escrevi ela. Coríntios 6,9. Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Os que viveram em Sodoma praticavam coisas horrendas, abomináveis. Por isso, sodomitas. Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Tem gente que pensa que, eu estou em graça, não perco minha salvação. Não erreis, hein? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. Você não gosta de semear, irmão? Nem avarentos. Eu conheço avarento. Eu conheço avarento. Só que a palavra já está se cumprindo na vida deles. Não estão herdando o reino de Deus. Aqui, ó. E vale lembrar que quem está falando isso aqui é o mesmo que disse, pela graça sois salvos, o diabo foi aniquilado, a anjo seu favor. Ele é o mesmo. Aí a pessoa gosta. Mas o apostolado é o mesmo. MGA. Essa é a graça e esse é o apostolado. Aqui, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Cadê os que recebem? Na face da terra. Não, aqui não vai mudar não, irmã. Irmão, aqui não vai mudar não. No MGA, esse é o nosso slogan. A graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Eu não posso mudar. Tem gente mudando, hein? Não tem? Ontem um irmão me chamou. Ele está fora do MGA. Vai vendo como que é. Ele está fora faz uns 2 anos do MGA. Saiu do apostolado. Aí foi ouvir aqueles caras lá do Rio de Janeiro. E o da Celso Garcia também. Ouvi os 3. 2 do Rio de Janeiro e um da Celso Garcia aqui em São Paulo. A Universal em Graça. Se lascou com os 3. Decepcionou com os 3. Os 2 do Rio de Janeiro e o de São Paulo. O que ele está fazendo? Voltando para o MGA. De onde nunca devia ter saído.
Estou sem direção, me perdi, agora eu estou sem direção. Claro que está sem direção, você saiu do apostolado. Por isso que eu aviso e vou avisar mais uma vez. Por favor, abram suas Bíblias em Hebreus. Eu aviso e vou avisar mais uma vez. Hebreus 13, 9. Aviso e vou avisar mais uma vez. Hebreus 13, 9. Você está debaixo da graça? Você está debaixo do apostolado? Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver, não se envolva, não ouça eles. São hereges, são mentirosos, falsificadores do evangelho. Falso entendimento, falsa pregação, falso ensino, falso apóstolo. Tudo é falso. Você recebeu a graça? Deus já te revelou a graça? Já te revelou o apostolado? Então Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. O Espírito Santo está mandando falar, pastora. Tem um irmão aqui do MGA que está fora do MGA. Tem mais um aí, Só a mulher dele que vem. O irmão já parou de congregar. Por quê? Se envolvendo com doutrinas várias e estranhas. Vai se lascar, vai andar para trás. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Espero que vocês entendam. E a mulher dele também entenda, eu espero. Estava quieto debaixo da graça. Estava quieto debaixo do apostolado. Mas vai ouvir, Paulo diz, tem coceira nos ouvidos, né? E vão atrás de mestres segundo os seus próprios desejos, segundo as suas vontades. Ou seja, a pessoa quer ouvir o que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir o que Deus tem para falar. Está entendendo? Ele quer ouvir o que ele quer ouvir. E o MGA não fala o que você quer ouvir. O MGA fala o que você tem que ouvir. Não é o que você quer ouvir. Quem entendeu? Alô, seja sincero. Não tem palavra aqui que é dura? Tem ou não tem? Mas é o que você tem que ouvir. Você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você tem que ouvir. Por exemplo, estou lendo Coríntios 6, 9. Se você é avarento, você vai ficar louco comigo. Mas eu não posso fazer nada. Quem manda você ser avarento? Seja generoso, Ué. E aí não vai servir para você a palavra. Você está em prostituição? Tem nada a ver com isso. Porque eu fui no MGA, falou das prostituições. Ué, mas está aqui na Bíblia. Então a carapuça entra para quem serve. É ou não é? Coríntios 6, está aqui, Eu já vou voltar no Hebreus. Coríntios 6, 9, Se você não é impuro, não é idólatra, não é adúltero, não é efeminado, não é sodomita, não é ladrão, não é avarento, não é bêbado, não é maldizente, fofoqueiro, não é roubador. Se você não é, então a palavra não é para você. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, Coríntios 6, 9. Se você é impuro, se você é idólatra, idolatria é idolatria. Com filho, com carro, com dinheiro, com casa, com roupa, com perfume. Sei lá com o que você é idólatra. Com Maria. Se você tem algum tipo de idolatria. Olha lá, impuro, idólatra, adúltero. Está pulando a cerca. Está indo na casa da luz vermelha. Tem 3, 4 mulheres. Tem 3, 4 homens. Ué, aí você não quer ouvir? Você está achando que Deus vai concordar com seus erros? Está claro? Anda com mentira, anda com pilantragem, anda com coisa errada. E você acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Apoiar? E enviar anjos em seu favor? Só porque você aprendeu essa frase, igual um papagaio aprende? Anjos em meu favor. Não, essa frase não quer dizer nada se você não tiver uma vida de santificação diante de Deus. Paulo disse em Hebreus 12, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Está andando na carne, como que você quer ver o Senhor? Está claro ou não está claro? Então, Coríntios 6, 9. Se você não é impuro, se você não é idólatra, se você não é adúltero, se você não é efeminado, não é sodomita, não é ladrão, não é avarento, não é bêbado. Uma coisa é ser bêbado, outra coisa é beber. Beber é uma coisa. Beber, você pode beber até gasolina. Outra coisa é ser bêbado. Beberrão. É isso que está errado. Está claro aí? O errado não é beber. O errado é o bêbado. Está claro? O errado não é beber.
O errado é o beberrão que Jesus falava, que Paulo falava. Esse que é o errado. Está claro ou não está claro? 10, Coríntios 6:10. Não é ladrão, não é avarento, não é bêbado, não é maldizente, que é fofoqueiro, e não é roubador. Então, se você não é. Vive em paz. Agora, quer reinar em vida? Você recebeu a graça? Você está debaixo do apostolado? Você quer que haja anjos em seu favor? Você quer que as coisas colaborem para o seu bem? Então, Hebreus 13:9. Não vos envolveis por doutrinas várias e estranhas. Coisa que Paulo não falou. Coisa que não está na sã doutrina. Não está no apostolado. Você está ouvindo, está se envolvendo. Vai dar errado a sua vida. Não tem como dar certo. Quem está entendendo? Não tem como dar certo, irmão. Não tem como dar certo. Não estou jogando praga, não. Não tem como dar certo. Se está se envolvendo com coisas que Paulo não ensinou, Paulo não pregou, Paulo não trouxe, a sua vida vai dar mal, vai começar a andar para trás. Esse irmão não é o único. Já faz 2 ou 3 anos que está voltando. É igual o filho pródigo. Primeiro tem que se lascar na vida, para depois voltar. Se for escolhido, vai voltar. Agora tem um aí que... Não, Jesus já voltou. Então vai, besta. Então vai. Então vai. Deus não vai falar nada. Então vai. Não, vai se lascar na vida. Por quê? Hebreus 13:9. Não se envolva com doutrinas várias, estranhas. Então o que tem que fazer? Hebreus 13:9. Bom é que o coração se fortifique com a graça. Mas para a pessoa, a graça não basta. A pessoa já vai além. Para mim isso é um escândalo. Fica até difícil para eu falar. Tem gente que fala, Jesus já voltou. Jesus já voltou, você não congrega mais. Jesus já voltou, você não tem mais comunhão com seus irmãos. Está vendo o erro? Erro em cima de erro. Então Jesus voltou, você não congrega mais, não tem comunhão com a igreja, com o santo. Você está vendo o erro em cima de erro? Mas o cego não consegue enxergar que vai se dar mal. Eu falei para você no começo aqui, antes de entrar ao vivo, para mim as coisas é tão fácil. Hein, Manezinho? Eu falei, para mim é tão fácil ver que não é o caminho, não é a direção, que não tem nada de Deus. Para mim é tão fácil ver, mas tem gente que não consegue. Parece que tem uns que precisam sofrer primeiro, antes de aprender. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Está no meu livrinho de Provérbios do MGA. Você não precisa sofrer para aprender. Você não precisa sofrer primeiro para aprender. Você pode aprender sem sofrer. É só ser sensato. Obediente. Não insensato, não desobediente. Você não precisa sofrer desnecessariamente. Fica quietinho debaixo da graça e do apostolado. Você estava debaixo da lei. Você não tinha entendimento nenhum. Deus te revelou a graça através de mim. Você me ouviu no YouTube, veio aqui na igreja. Deus te revelou a graça. Fica quietinho, não sai do apostolado. Vai dar zica, vai dar ruim, vai dar errado. Quem avisa MGA fica quietinho debaixo da graça do apostolado. Não sai que vai dar zica. Quando der zica, você vai lembrar de mim. Vai dar ruim, vai dar errado. Deus não aprova. Não tem aprovação de Deus. Eu estou cansado de ver pessoas que vão e voltam. Não precisa ir para sofrer. Fica quietinho, debaixo da graça do apostolado. Lê Hebreus 13:9, a última vez hoje. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram nenhum proveito aos que com eles se ocuparam. Quer dizer, se ocupou com coisas que não trouxe proveito nenhum. Está só andando para trás, perdeu a comunhão, perdeu o mover. Teve uma irmã que saiu do mover, se afastou, passou 5, 6 anos fora.
Quando voltou, pastora, lembra? Eu não sei mais nem orar. Que vergonha, mano. É um sinal que está entendendo. Que vergonha, que vergonha. Eu não sei mais nem orar. Vamos orar. Senhor, eu te louvo. Eu não sei mais nem orar. Não é uma vergonha um pastor ouvir isso? Porque se envolveu com doutrinas várias. Doutrinas estranhas. Quem está entendendo? A pessoa falar que não sabe nem, não sei mais nem orar. Claro, perdeu a direção, perdeu a unção, perdeu o rumo, perdeu a comunhão, apagou o espírito. E o que Paulo disse? Não apagueis, a pessoa apaga. A culpa é de Deus? Não, a culpa é sua, a culpa é da carne, ansiedade. Romanos 12, querer saber mais do que convém saber. Vai dar ruim, hein? Vai dar zica. Melhor ficar quietinho. Falei. 1 Coríntios 6, verso 11. O tema hoje é entendendo 1 Coríntios 6. Verso 11. E tais fostes no passado, sublinha, e tais fostes alguns de vós. O tema hoje é entendendo 1 Coríntios 6, verso 11. E tais fostes alguns... Fostes o quê? 9. Foi impuro, foi idólatra, foi adúltero, foi efeminado, foi sodomita, foi ladrão, foi avarento, foi bêbado, foi maldizente, foi roubador. 11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes, graças a Deus, né? Fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, tem conserto. O verso 9 e 10 dá para arrumar. Tem conserto. Está claro ou não está claro? Quem entendeu? Tem conserto. O 9, 10 e 11 dá para arrumar. Tem conserto. Coríntios 6, 12. Presta atenção no que é a graça e o que diz o apostolado. Pastor, eu posso. Pastor, o crente pode. Pastor, o crente pode. Irmão, você pode comer até uma tartaruga crua se você quiser, se o seu dente aguentar. Pastor, eu posso. Você pode o que você quiser. Pastor, eu posso ir. Vai onde você quer ir, irmão. Não precisa me perguntar. Para de me perguntar. Pastor, eu posso ir. Pastor, eu posso. Pastor, você pode o que você quiser, irmão. Posso ouvir um amém? Você pode até pular de um prédio se você quiser. Eu prefiro descer pelo elevador. Consegue me entender? Mas o que o crente pode? Porque agora eu sou crente, né? O que o crente pode e o que o crente não pode? Não sou eu que tenho que falar isso aí. Para isso Deus te deu o Espírito Santo. Amém. Coríntios 6, 12. Essa é a graça. E esse é o apostolado. Todas as coisas me são lícitas. Pastor, eu posso. Para de perguntar, irmão. Para de perguntar, irmã. Tudo te é lícito. Já está respondido. Não precisa me perguntar mais se você pode, se você não pode. Todas as coisas te são lícitas. Então... Lê o restante do versículo. Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas. Sublinha. Mas nem todas convêm. Quem é que tem que saber isso na sua vida? Sou eu. Na sua vida, quem é que tem que saber o que te convém e o que não convém? É você mesmo, está claro ou não está claro? Pastor, eu queria comer esterco de vaca. Irmão, como que você quiser comer? Não precisa nem perguntar. Para mim, não me convém comer esterco. Para mim, não. É porque eu queria saber se o crente pode comer. Como que você quiser comer, irmão? Mas vai dar ânsia, vomitar. Então não come, caramba. Estão entendendo? Você é o seu pastor, em graça. Foi o que o Espírito Santo me falou. Quem sabe de você é você, irmão. Não sou eu. Pastor, eu posso andar com o meu carro a 200 por hora? Você que sabe disso, irmão. Já pensou se estourar um pneu, o que você vai fazer? Já pensou se você passar num radar a 200 por hora, o que vai acontecer? Já pensou? Você já... Não. Então, irmão, começa a pensar antes de me perguntar se você pode andar 200 por hora. Porque o carro é seu, você faz o que você quer da sua vida.
Não precisa me perguntar. Tem caneta aí? Você é responsável por você. O que eu falei? Não falei isso aí. Você tem que falar, eu sou responsável por mim. Como que é aí? Aí passa num radar a 200 por hora, toma uma multa de R$3.000. É, pastor. Não, irmão, não tem pastor. Bebe que nem um cavalo velho. Vai passar na Blitz, bafômetro. R$3.500 a multa. Perde a carteira. Pô, pastor. Não, irmão, não tem pô, pastor. Não tem honra, pastor. Não tem nada, não tem. Você passou no bafômetro. Lei seca. Dá um sinal que está entendendo. Então você pode o que você quiser. Agora, o que você não deve, não é que você não pode. O que você não deve ser é... Quem falou? Inconsequente. Não é que você não pode, se você quiser ser problema seu. Você não deve ser inconsequente. O que é inconsequente? Não consequência. Inconsequente. Não está preocupado com a consequência. Passei no radar a 200, vou perder a carta, 3.500 de multa. Isso é um problema seu, irmão. Se você é inconsequente, não tem nada a ver com isso. Está claro ou não está claro? Isso é um problema seu. O pastor, os anjos, Deus, não tem nada a ver com isso. Se a pessoa for inconsequente. Está claro ou não está claro? É o que Paulo está ensinando aqui, ó. Coríntios 6. Eu não posso perder minha carta, eu preciso dirigir. Como é que eu vou passar no bafômetro? Eu não posso. Então, entendeu? Pô, eu não posso perder minha carta. Não vou passar num radar a 200 por hora. Eu não posso. Então eu tenho que saber. Paulo disse, sede sóbrios. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Está claro ou não está claro? Teve uma pessoa aí, me falou esses dias. Estava num churrasco, bebeu. Não é da igreja não, tá? Bebeu. Aí eu tenho que ir lá no mercado buscar um saco de arroz que esqueci. Mas já tinha bebido bastante. Quando saiu com o carro, andou 2 quarteirão, blitz. Encosta o carro. Encostou o carro, bafômetro. R$3.500 a multa. Perdeu a carteira. Carro foi para o pátio. Claro. Quem está entendendo? Tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o diabo. Não adianta culpar o diabo. Não adianta nada, irmão. Inconsequente sofre as consequências. Na verdade, o inconsequente deve ser responsável pelas suas atitudes, para que ele seja um inconsequente. Porque o que é um inconsequente? É quem não está nem aí com a consequência. Então, seja responsável. Então, assume. Perdeu a carta? Perdeu a esposa? É, porque eu tinha 3, 4 mulheres, agora minha esposa não quer voltar mais. Você foi inconsequente? Uma mulher falou assim, pastor, o meu filho não quer mais falar com o pai dele, o meu filho não quer. Mas também o pai dele é um vagabundo, cachaceiro, viciado, drogado. Que filho que quer um pai desse? Então foi inconsequente, agora o filho não quer mais o pai. O filho não quer abraçar. Claro que não quer. O pai era um cachaceiro, pingus, drogado. Que filho que quer um pai desse? Quem está entendendo? Então o inconsequente vai sofrer as consequência. E isso é normal da vida. Então, Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas. É só você sublinhar, ó. Mas nem todas. Nem todas o quê? E quem é que sabe o que convém e o que não convém na sua vida? Quem é que sabe disso? É o pastor? Não, quem da sua vida, quem sabe? Então, irmão. Então, posso ouvir um amém? Todas as coisas me são lícitas. Sublinha. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Uma coisa é você beber uma cerveja num churrasco. Outra coisa é você beber 5 caixas de cerveja no churrasco. E pegar o carro e dirigir, na chuva, de noite. O que está escrito na parte B? Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Delas o quê? Das coisas. Porque tem coisas que não convém. Então tem coisas que não convém. Segunda parte, eu não deixarei o quê? Me dominar. Você nasceu fumando? Não.
Por que você fuma 2 maços por dia? Está se deixando dominar, ué. A culpa do diabo, culpa de Deus, culpa de quem? Ué, você está se deixando dominar. Tem um irmão aqui da igreja que ele fumava 2 maços por dia. Ele falou assim, ó, quando eu fizer 40 anos eu não fumo mais. E tinha 30, tinha 35, 38, 39, 40. Quando ele fez 40, ele fez assim, ó. De hoje em diante eu não pego mais em você. Não pego mais, não fumo mais. Não vou jogar fora não. Porque tem gente que joga fora, né? Ah, vai na Universal, joga fora e quando sai na rua come de novo. Não tem? Não vou jogar fora. Eu tenho dinheiro para comprar. Eu não quero mais. Colocou lá o maço de cigarro, não mexeu mais. Quando fez 40, ele determinou. Quando fizer 40, eu não fumo mais. E não tem quem faça fumar, porque eu não quero fumar, não vou fumar. Quem está entendendo? O que é isso? Coríntios 6,12, parte B. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você não é obrigado a beber, você não é obrigado a fumar, você não é obrigado a passar no radar a 200 por hora, você não é obrigado a nada. Por isso que Gálatas 5 fala sobre domínio próprio. Quem que tem que dominar? Você. Está claro ou não está claro? Se você se deixar ser dominado, haverá o quê? Consequências. Você vai culpar quem? O diabo? Que já foi aniquilado? Ou seja, por que Deus permitiu? Oh, Deus está quieto, irmão. Permitiu o quê? Por que Deus, já que ele sabia? Não põe Deus no meio não, irmão. Você que fez, você que... Está claro ou não está claro? Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Circule Deus. Olha o que Paulo está explicando, hein? Olha a comparação que ele está fazendo. Ó. Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá, claro, né? A pessoa vai morrer, destruirá tanto um como o outro. Mas o corpo, sublinha aí, ó, o corpo não é para a prostituição. Eu posso ouvir um amém? Todavia, há muitos que se prostituem e até ganham dinheiro. É ou não é? Quer que eu faça o quê, irmão? Eu não tenho como salvar o mundo, né? Na Holanda é legalizada a prostituição. Você quer que eu faça o quê? As leis dos homens? Na Holanda é legalizada a maconha, é legalizada as drogas. Na Holanda tem salas para usar droga. Como assim? Aqui não tem sala que vende tênis, vende celular, lá tem salas para usar droga. Você vai no balcão, compra a droga que você quer, entra na salinha, vai lá e usa a droga, depois vai embora. Na Holanda, onde a droga é liberada. Sala para usar droga. Na Holanda, casa de prostituição é liberado. Sabe como que é a casa de prostituição na Holanda? Na rua aqui em São Paulo, nas vitrines não tem aqueles manequim com roupa, não tem? Lá é mulher viva mesmo, ao vivo. As mulheres ficam na vitrine e o homem passa lá, olha assim na vitrine, tem aquela lá, eu quero, tá bom, aí vai ali, quanto tu paga lá? Na Holanda é assim, é liberado, é normal, é legalizado. Estão entendendo? Mas o que diz a palavra de Deus? Coríntios 6,13. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Quem crê, diga amém. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? Sublinha, os vossos corpos são membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo, diga, que é o meu corpo, e falo-ei membros de prostituição ou de meretriz? Não, por certo. Diga amém. Coríntios 6,16. Ou não sabeis, você não sabe, que o que se une à prostituta ou à meretriz é um termo culto de falar prostituta. É mais chique, né? Mais fino. Ao invés de falar burro, fala assim, insensato. Mas na verdade é burro, né? Coríntios 6,
16. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Por isso que lá em João 8 estava errado, quando pegaram aquela mulher pega em adultério. Porque levaram só a... E o homem? Ou ela adulterou sozinha? Isso é um erro da lei, hein? Alguém já tinha percebido isso? Isso é um erro da lei. Senhor, pegamos essa mulher em adultério e a lei manda apedrejar. Não é o que está escrito? E ela adulterou com quem? Sozinha? Com o vento? Então, e cadê o rapaz? Cadê o homem que ela adulterou? Não tinha que ser levado junto? Para ser apedrejado também? Isso é falha na lei. Por isso que Deus fez uma nova aliança, porque a lei tinha falhas, né? Hebreus 7, mandamento carnal, imperfeito. Hebreus 7,19, a lei não aperfeiçoou coisa alguma, né? Não podia aperfeiçoar, estava cheio de falhas. Coríntios 6, estou terminando. O 16 diz, pois serão, como diz, dois numa só carne. Aí Paulo fez uma comparação. Assim também, o que se une ao Senhor, circule, é um. Circule, é um. Então quem se une à prostituta se torna um. 17. E o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Está claro ou não está claro? Olha a comparação que Paulo fez, hein? Comparar, e vale te lembrar que ele está falando com um crente, hein? Ele não está falando com ímpio, com um macumbeiro, com feiticeiro. Ele está falando com um crente. Ele está falando de prostituição com um crente. Está claro aí? De adultério, ele está falando com um crente. Então fica claro que havia. Está claro? Claro que havia. Olha o capítulo 5 aqui. O cara não adulterou com a mulher do pai dele? Claro que havia. Então, Coríntios 6, 18. Olha o que diz o apostolado, hein? Você que anda aí nos inferninhos aí, ó. Não, estou na graça, não perde salvação. Ó, Coríntios 6, 18. Sublinha. Fugir da prostituição. Sublinha aí. Por que tem que fugir, pastor? Por causa do verso 12. Pegou? Pegou mesmo? Por que tem que fugir? 12. Por quê? Porque o quê? Então eu posso? Pode. Pode ou não pode? E 18 diz o quê? Foge. E por que ele falou foge, já que eu posso? Porque no mesmo 12 tem a resposta. Na parte B do 12. Eu não me deixarei. O que Paulo está falando aqui? Que você que tem o Espírito Santo, quem manda é você. Não adianta você culpar o diabo depois, porque quem manda é você. Eu quero, eu não quero. Lembra lá? Lembra quando eu fui levar a menina no dentista? A minha filha? Eu não quero. Ah, colocou uma faca. Não, ninguém colocou nada. Não quero. Ah, eu estou fumando, eu não quero fumar. Beber, não quero beber. Não quero. Está claro ou não está claro? Ah, porque você é crente. Não é porque eu sou crente, é que eu não quero. Não me convém. Quem está entendendo? Não é diferente? E como é numa igreja da lei? Crente não pode. Se fizer, vai para o inferno. Não é? Isso é uma mentira. Mentira quem fala que crente não pode. Olha o verso 12. Claro que pode. Pode ou não pode? Mas nem todas as coisas. Só quem está entendendo. Diga, essa é a graça. E como é numa igreja evangélica? Crente não pode. Não é o que eles falam? Não é o que está escrito. Não é o que Paulo falou. Não é? Quem já ouviu aqui falar que crente não pode beber cerveja? Quem já ouviu falar? E aonde a Bíblia fala isso? Em nenhum lugar. Está claro ou não está claro? Vamos falar a verdade. Vamos desmascarar a mentira. Crente não pode. Onde é que está escrito que não pode? Não está escrito que pode. Então por que o sistema fala que não pode? Para manter o domínio sobre as ovelhas. Está claro aí? Para manipular as ovelhas. Na minha igreja, mulher não pode. Não é assim na lei?
Na minha igreja homem não pode, não é assim? Esse não é o evangelho. Esse é o falso evangelho. Você tem que falar assim, na minha igreja pode. Sério? Pode. Ah, então, pode, mas tem coisa que não me convém. E você faz? Não, tem coisa que eu não faço porque não me convém. Nossa, então lá ensina. Lá ensina. E como que é no meio evangélico? No meio evangélico eles falam não. E em graça? Em graça ensina. Quem entendeu? E por que a igreja evangélica fala não? Para não ensinar. Porque eles não ensinam. Não sabe, não quer. Dá trabalho. Olha eu lendo um versículo por versículo. Foi 1 hora. 1 hora lendo versículo por versículo. Vou terminar agora. É mais fácil falar, não, agora que você aceitou Jesus, você não pode, porque crente não pode. Não é assim? Na lei, no sistema não é assim? Aí você vai ler a Bíblia, não tem não. No meu livrinho, Provérbios de MGA, eu escrevi lá, ó, Deus não fala não, Deus nos ensina. Tá claro? O que diz Provérbios 22:6? Diga não ao menino. Não. Ensina o menino no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. Quer escrever uma revelação? A graça não fala não. Quem fala não é a lei. Ah, então na graça, se você ler o Coríntios 6:12, faz o que você quiser fazer. Mas cuidado para você não ficar aleijado, não ir preso. Eclesiastes 7, não morrer antes do tempo. Jovem bonitão, não vamos morrer agora? Porque está fazendo besteira na vida? Mas aí é com você, né? Quem está entendendo? Tinha um menino aqui na igreja com 25 anos. Já falei já. Ele tinha 25 anos. Pastor, eu quero comprar uma moto. Falei, irmão, não mexe com isso. Ele era evangelista. Irmão, não mexe com isso, não mexe com moto. Não, eu quero comprar uma moto, eu vou tirar, eu quero... Irmão, bem aqui, ó. Eu estava bem aqui explicando para ele. Eu aqui, irmão, não compra moto, não mexe com isso não. Não, eu vou comprar um carro, uma moto. Falei, irmão, não. Eu falei não, ele não gostou. Porque as pessoas querem ouvir o que quer ouvir. Não quer ouvir o que precisa ouvir. E aí o que aconteceu? Foi lá e comprou a moto. Passou 3 meses, vem um irmão aqui. Ficou sabendo do fulano? O que foi, irmão? Comprou a moto, bateu atrás de um ônibus, morreu na hora. Pastor, você está me ameaçando. Não estou ameaçando ninguém, irmão. Você quer comprar moto, quer comprar um tatu, quer comprar um caranguejo, quer comprar uma tartaruga, quer comprar... Isso é problema seu. Eu não estou assustando ninguém. Uma coisa é um homem com 50 anos comprar uma moto. Ele vai ter muita prudência. Mas dar uma moto para 17, 18, 19, 20, na idade do bobão, que é a idade do bobão, né? Fica só empinando até morrer. Quando morre, para de empinar. Mas as pessoas não acreditam na gente, né? Então tá bom. Então vai. Irmão, não mexe com moto, não compra moto. Não gostou, fez cara feia. Eu vi que ele não gostou, que ele queria o meu apoio. Vai lá, irmão, compra moto. Falei, irmão, não compra moto, não mexe com moto. Não mexe com moto, não. Ficou quieto, não gostou. Foi embora. Não veio mais na igreja. Comprou moto, escondido. 3 meses, bateu atrás do ônibus, morreu na hora. Eclesiastes 7. Não seja demasiadamente louco. Por que morrerias antes do tempo? Ou você acha que Deus queria que ele morresse com 25 anos? Você acha que estava predestinado ele morrer com 25 anos? Claro que não. Mas, quem está entendendo? Inconsequente, né? Está salvo. Era ovelha, salvo, abençoado. Está salvo, só que agora está no céu. Ah, mas não é bom estar no céu? Eu também quero ir para o céu, mas não agora, né? Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, eu quero fazer um churrasco domingo, eu tenho um jogo sábado agora. Eu quero ir para o céu, mas digam todos, no tempo de Deus. O que diz Eclesiastes 3? Há tempo de nascer e tempo de... Eclesiastes 3. Mas o que diz Eclesiastes 7? Por que morrerias antes do tempo? Pegou a diferença? Tem a morte predestinada, Eclesiastes 3. E tem a morte prematura,
Eclesiastes 7. Fica quietinho, debaixo da graça do apostolado, em obediência, você vai morrer no tempo de Deus. Salmo 90. A vida do homem é de 70, 80, 90. Vai morrer com 25. Entendeu? Vamos terminar. 1 Coríntios 9, versículo 18. O tema hoje está sendo... Estou terminando em 5 minutos. O tema hoje está sendo entendendo 1 Coríntios 6. Verso 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Por causa do verso 15 e 16, né? Peca contra o próprio corpo. Coríntios 6, 19. Ou você não sabe que o nosso corpo circule aí, ó. O nosso corpo Ou você não sabe que o nosso corpo versão atualizada, templo, Bíblia Vida, santuário do Espírito Santo, circula, que habita. Então ele já está em nós. Está claro ou não está claro? O Espírito Santo já habita. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Proveniente de Deus, ou seja, um Espírito que provém de Deus. Não sois de vós mesmos, sublinha, fostes comprados por bom preço. Digam bem forte, o que eu devo fazer então? Glorificai, pois, a Deus, sublinha, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo, Coríntios 15, porque será transformado. E o espírito, porque Eclesiastes 12, o espírito vem de Deus, né? Romanos 7, é o homem interior, onde o Espírito Santo habita. É o que provém de Deus, pertence a Deus. E a alma? A alma é o entendimento que você tem. Eu costumo dizer, a alma é a CPU do nosso corpo. Todo o entendimento que nós temos e conhecimento não fica no espírito, não fica no corpo, fica na alma. Eu só acho, isso não tem como mudar, tá? Não estou dando ideia para Deus. Mas é lamentável, por isso que nós lamentamos quando alguém morre, porque quando ele morre, todo o conhecimento morre também. O cientista da NASA, o profeta que tem as revelações. Por isso que eu escrevo livros. Por isso que minha mensagem é tudo gravada ao vivo. Porque quando eu não estiver mais aqui, eu ainda estarei aqui. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Olha, hoje foi o entendimento de 1 Coríntios 6. Vamos agradecer a Deus? Senhor, graças te dou por essa noite, pelo entendimento, pela revelação, pela sabedoria, pelo Espírito Santo, pelos anjos, porque em tudo te dou graças. Essa noite, como sempre, foi maravilhosa, foi uma noite de graça, foi uma noite de apostolado, e nós te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor, por favor? Convocação a todos vocês. Pastora, vamos lá. Esperar a pastora que ela está aí brincando no WhatsApp. Tô brincando. Tá bom, é brincadeira. Vamos lá, estamos ao vivo ainda. Eu pensei que ela estava naquele joguinho, não sabe aquele joguinho? A pastora trabalha muito aqui, né? Valendo? Convocação a todos que estão me ouvindo. Próximo sábado agora é dia 21, não é isso? Terceiro sábado do mês, culto de oração profética aqui no MGA. Convocação, não estou te avisando, estou te convocando. O culto de oração profética sábado começa às 6 da tarde. Dia 10 temos o evento de 30 anos do ministério, de junho. Então nós temos aí mais um culto de oração antes do evento de 30 anos. Eu creio que a igreja precisa estar reunida em oração e esse vai ser o mais próximo
culto de oração antes do evento 30 anos, porque está vindo gente, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Brasília, de tudo quanto é lugar do Brasil, está vindo. Precisamos cobrir esse povo de Deus com oração. Posso ouvir um amém? Então eu estou convocando a igreja para sábado agora, às 18 horas, culto de oração pelo mover do dia 10 e 11 de junho. Você vai ler a Bíblia, tem oração do começo ao fim. Você vai ler o livro de Atos, a igreja, Atos 16, se reunia em oração. Então, próximo sábado agora, às 6 horas da tarde, é das 6 às 8, tá? Das 18 às 20 horas, culto de oração profética, e será um culto especial de oração. Profetizando e cobrindo com oração e intercessão o mover do dia 10 e 11, para que literalmente se cumpra, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará em sua vida. Para que se cumpra literalmente Isaías 55:12. De onde você vai vir para o mover? Não sei de onde. Então com alegria saireis e em paz sereis guiados. Estou convocando a toda a igreja e Ministério Graça Apostolado, todas as ovelhas, todos os membros, a estarem próximo sábado agora, às 6 horas aqui no Ministério, teremos um culto de oração e intercessão sobre o mover de 10 e 11 de junho, que será tremendo, será único, será marcante, será exclusivo, será singular, será uma glória de Deus na terra. Sábado agora, às 6 da tarde, culto de oração profética aqui no MGA. Estou te convocando e conto com vocês, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, e até sábado às 6 da tarde.